Olá, meus caros náufragos, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma boia, começando segunda-feira. O que eu vou falar na boia de hoje? Eu vou falar sobre perdão. Que assunto complicado de se falar que é o perdão, não é mesmo? Tem até aquela frase muito bela do C.S. Lewis, né? Muito bem colocada. O que ele fala é: todo mundo acha muito linda a ideia do perdão, até que tem que perdoar alguém. Então o que acontece com o perdão? O que a gente precisa entender é que muitas vezes a gente, quando vai pedir perdão para alguém ou vai perdoar alguém, a gente muitas vezes vem com essa ideia de que eu quero estar muito bem resolvido para então falar para a pessoa que eu perdoei, ou então eu tenho que estar muito bem resolvido para então pedir desculpa para a pessoa, né? O que acontece é o que? A gente então coloca como se o perdão de fato, falar, pedir o perdão, ou então perdoar alguém, é como se ele fosse a cereja do bolo. Depois de todo um processo interior de arrependimento, ou todo um processo de reflexão, coisa e tal, então a cereja do bolo é falar o perdão ou perdoar alguém. A questão é que se a gente pensar assim, dificilmente nós iremos perdoar as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes nós temos que perdoar as pessoas por um princípio e depois resolvermos. E esse princípio amplia a nossa consciência, acalma o nosso coração e faz com que a gente consiga seguir a nossa vida, do que necessariamente ser um perdão como se fosse o selo que carimba o nosso último movimento. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente vai pedir perdão ou então perdoar alguém mesmo a gente ainda estando magoado. E é exatamente o pedido de perdão, ou exatamente dizer que você perdoou alguém, que vai fazer com que seu coração se acalme. A partir do momento em que você fala, oh, desculpa, foi mal. Eu posso até pedir desculpa com dúvida ainda, mas num princípio de que o outro ficou chateado comigo. Eu acho que não era motivo, mas eu vou lá e falo, porra, desculpa. Isso vai tirar esse peso do quem tá certo, quem tá errado. Não, pô, o outro errou, eu não tô errado. Enquanto a gente mantém esse tipo de coisa dentro da gente, dificilmente a gente vai resolver essa questão internamente e pedir perdão. Então, muitas vezes, se o outro ficou magoado, se o outro ficou sentido, por mais que eu acho que não era motivo, então às vezes é melhor eu chegar e falar, porra, desculpa, não queria te magoar, desculpa. A gente discorda, mas eu não queria te magoar, desculpa, não era essa a minha intenção. E muitas vezes falando isso é que vai vir o processo do perdão interior e você vai conseguir falar, porra, tudo bem, não é tão ruim pedir perdão. É como se o perdão, ele ficasse... Enquanto você não fala, enquanto você não pede perdão, uma parte do processo do perdão, enquanto você não dá o perdão, uma parte do processo, ele não se conclui. E às vezes a gente fica com a maguinha debaixo do braço, sabe? A gente pega um negocinho assim, tipo, não vou tirar daqui, é minha. Não, sai fora. Eu tô chateado com você, não quero te perdoar. Daí, o que acontece nessas horas? Você fica retroalimentando esse assunto e retroalimenta. Por quê? Se eu tenho a minha mágoa aqui, quando eu vejo que a mágoa tá saindo, não vou esquecer que você não me perdoou, não vou esquecer, entendeu? Não vou esquecer o seu erro, entende? Então, assim como eu disse, na hora de pedir o perdão, é bom que a gente já peça o perdão, mesmo que seja por princípio, te magoei, apesar de achar que eu não estou errado, te magoei, desculpa. Okay? Também na hora de conceder o perdão, tem que ser isso. Pô, a pessoa pediu perdão, reconheceu, eu vou lá e falo pra pessoa, pô, tudo bem, tá perdoado, passou. Normalmente quando a gente fala isso, não passou de fato ainda, mas eu começo tipo, beleza, não vamos mais manter a tensão. O problema é essa tensão. É a tensão da ofensa, a tensão do chateamento, é essa tensão de você sempre ficar lembrando do assunto, essa rusga, é você manter a ferida aberta lá com espinho dentro da carne, entende? E você lá, sabe, não, eu vou manter, eu vou me lembrar, nunca nos esqueceremos, sabe aquelas coisas assim? Isso é um problema, porque você vai ficar retroalimentando isso dentro de você até quando? O processo ele não tem conclusão. E aí é claro que se acontece esse erro, você vai ter a tendência... Acontece o erro e não tem o perdão, vai ter a tendência de você achar que esse erro vai se repetir. Quando não, raro, você vai lá e faz algo que repete o erro para relembrar o outro, porque você está magoado, que você está ressentido. Então pensa nisso. Pedir perdão ou conceder o perdão para alguém é parte de um processo do perdoar. E não tem nada maior, não tem nenhuma expressão de amor maior do que perdoar.
E num casamento, numa relação de amizade, uma relação familiar, isso tem que ser algo que é praticado. Você tem que praticar com as pequenas coisas e até chegar às grandes coisas. Tá? Mas sobre isso não vai dar para falar hoje aqui. Mas pense nisso. O amor, uma das facetas do amor é o perdão. Tá? E uma relação necessita de um perdão constante, necessita desse recomeço, porque o perdão também traz esperança. Mas mais sobre o perdão eu falo em outra boia, outro dia. E é isso, meus caros. Até mais. Tchau, tchau.